Voltei, pessoal. Olha aqui, ó. Esse amiguinho aqui que fica o tempo todo miando nos vídeos, né? Agora ele tá agoniado, ó. Querendo descer. Olha o tamanho desse neném. Olha. Enorme, né? Deixa eu colocar ele pra lá. Então, já mostrei o neném que ficou miando o tempo todo no outro vídeo, não é? Vamos levantar isso aqui. E agora, nós iremos fazer a correção da nossa atividade. Lá da nossa página 45, Amor por Anexins. E aí, por que esse título, Amor por Anexins? Vou esperar vocês responderem para mim lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Quem participa da história? A Inês e o Isaías, não é? O que acontece na história? A Inês, ela quer se casar, o Isaías quer se casar com a Inês, não é? No entanto, ela não quer ele, não é? Ela não quer realizar um matrimônio e rejeita o pretendente, né? O texto não deixa claro quando a história se passa ou é contada, mas podemos levantar hipóteses. Cite ao menos uma hipótese. Olha só, nós podemos deduzir que a história se passa por volta do século XIX, século XX, né? A época em que esse autor viveu, no caso, Arthur Azevedo. Por quê? Vocês perceberam que no Aprenda Mais tem a data de 1855, foi quando Arthur Azevedo nasceu? Então, por volta do século XIX, século XX, né? E, além disso, a característica desses personagens, o modo de falar, o modo de se comportar, sugere muito um tempo passado, não é? Isso é muito importante, observar a característica do personagem. Ele tem muito a ver com o tempo a qual a peça em si foi passada. Vamos lá para 2. Sabemos que anexins são provérbios que, em muitos casos, são aplicados em situações práticas do dia a dia. Sobre as características dos provérbios, analise. Os provérbios, em geral, são frases curtas. Gente, isso é verdadeiro ou é falso? Vamos fazer do jeito que a gente faz em sala de aula, tá? Olha só. Isso é verdadeiro? Não é? Os provérbios são difíceis de memorizar. Isso é falso. Coloca um falso aí na frente. Normalmente, os provérbios são construídos por duas partes. Isso é verdadeiro ou é falso? Sim, normalmente os provérbios eles têm duas partes, não é? Eles são aquela parte conotativa que você tá vendo ali, ou a denotativa, né, que você tá vendo ali, e a conotativa, que é a que você subentende, tá bom? Então, a 3 é verdadeira. Os provérbios são conhecidos e utilizados por poucas pessoas. Mentira. Quase todo mundo conhece provérbios, então põe falso aí na frente. Os provérbios usam linguagem complicada. Mentira, é falso também. Por quê? Porque a maioria, 99,9% dos nossos provérbios tem uma linguagem fácil para que as pessoas consigam compreender, não é? Eles são muito parecidos, a linguagem deles é muito parecida com o conteúdo de parábola, fábula e apólogo, que vocês estudaram onde? Lá no 6º ano, lembra? Que a parábola, esses 3 gêneros que eu acabei de dizer, eles são o quê? Gêneros orais de linguagem fácil, não é? Porém, um diferencia do outro da seguinte maneira. A parábola é feita com animais e pessoas, mas é centrada em um ser humano. A fábula tem um animal que age como ser humano. E no apólogo tem um objeto inanimado ou uma coisa que toma forma de ser humano, né? Então, um se diferencia do outro por isso. E eles passam uma lição de moral. Os provérbios também seguem essa temática.
Lembraram agora desse conteúdo, não é? Então vamos lá, vamos ver o que a questão requer da gente. É correto afirmar? Correto. Se ele tá falando correto, eu só vou querer as verdadeiras, né? Vamos ver? Que apenas em A, B, C ou D está, ou seja, qual delas está certa? Vamos ver qual nós colocamos correto? A1 e A3. Então a gente marca A. Viu como é mais fácil você responder dessa maneira? Vamos para 3? Vou pular esse enunciado enorme aí que eu tenho certeza que vocês leram, porque tem informações extremamente importantes. E vamos para a questão. O personagem Isaías dialoga com Inês, em grande medida baseado em provérbios, anexins. Escreva 2 deles e o seu significado. Pessoal, olha só. Um dos primeiros que a gente vê aqui, ó, é quem trabalha, Deus ajuda. Quer dizer o quê? Que quem trabalha de maneira árdua, honesta, sempre vai ter bons frutos, não é? E o outro é quem desdenha, quer comprar. Ou seja, quem desfaz de alguma coisa porque quer muito ela, tá bom? Então, 2 provérbios que a gente pode estar marcando aqui são esses, tá bom? Os provérbios podem ser decorados e transmitidos facilmente em função de seu formato simples. Tá vendo como essa questão da B, ela responde à questão 2 lá? Entendeu? Aí vamos pular o enunciado que tá enorme e vamos para a questão. Pesquise o que são esses ditos e escreva o que significa. Pessoal, aqui, ó, encontramos provérbios que praticamente todas as situações da vida, mas muitas vezes eles são confundidos com máximas e adágios. Pesquise o que são esses ditos. O que é uma máxima? O que é um adágio? Máxima é todo axioma, princípio geralmente admitido em qualquer arte ou ciência. Já o adágio são um tipo de provérbio popular com uma mensagem de teor moral. Ou seja, a máxima seria uma frase que tem a ver com o princípio da arte ou da ciência, não é? Enquanto o adágio em si é um provérbio, né, popular, com uma mensagem com teor moral. Então, os provérbios, ele tem essas subcategorias aí também, tá bom? As rubricas são escritas com letras diferentes ou entre parênteses. Como vimos, elas advertem os autores sobre como os personagens precisam falar e como devem se movimentar. No texto lido, as sinalizações de rubricas. Identifique no texto uma rubrica que sinaliza um sentimento que o ator precisa representar. A rubrica que está escrita assim, impassível, naturalmente e suspirando. É alguma coisa que ele está tendo que representar e é voltada para a questão dos sentimentos, tá bom? Então, se surgiu alguma dúvida mesmo com as respostas, sabe onde tirar a dúvida comigo, não é? Vamos lá para a nossa próxima atividade, que são os 3 textos do livro de gênero, para nós corrigirmos, tá bom? Vamos ver aqui a página de gênero. Página 13, se eu não me engano. 13 mesmo, o pagador de promessas. Tá? Então, questão 1. Qual é o motivo da discussão do casal Zé do Burro e da Rosa? Rosa está cansada e quer dormir, mas a igreja está fechada e Zé do Burro quer esperar que abra para depositar a cruz, né? Conforme a promessa. Para Rosa, a Santa Bárbara entenderia o sacrifício dele, mas ele teme se sujar com a santa por causa de um detalhe de uma promessa. Ou seja, a briga deles teve como pivô o fato dele não querer quebrar a promessa. Se você colocou assim, só o fato dele não querer quebrar a promessa, também tá certo, tá bom? Qual era a promessa feita por Zé do Burro? Levar uma cruz de madeira da roça até a igreja de Santa Bárbara. Foi isso que ele prometeu. Que elementos desse texto o caracterizam como teatral? Pessoal,
A descrição minuciosa, coloca aí, descrição minuciosa de personagens e do cenário, tá bom? Identificação de cada personagem nos diálogos, descrição dos gestos, ele descreve muito, né? Posição e movimento dos personagens no cenário. E o texto é dividido em diálogos. Volta lá no texto para vocês verem. Olha só. Tia, mas tem uma parte do texto que é texto batido. É como se fosse prosa mesmo. Mas olha só. Tem, mas tem uma grande parte em que tá aqui, ó. Zé, Rosa. Ou seja, um texto teatral, não é? Toda vez que esse texto ele vem divididinho assim, dessa maneira, com falas, é uma característica dele ser um texto teatral, tá bom? Vamos para a próxima. 4. Por que Zé do Burro teme se sujar com a santa? Porque para ele não sabe quando que ele vai precisar da santa novamente, entendeu? E aí ele prefere cumprir o que ele prometeu, ter as contas dele com ela em dia, para não se dar mal, tá bom? Pode ser isso daí, ou você pode responder igual tá no livro, vamos ver. Porque segundo ele, nunca se sabe quando vai precisar de ajuda da ajuda santa, por isso é sempre bom ter as coisas em dias. Mesma coisa, só que com outras palavras, tá bom? Classifique sintaticamente na descrição de bonitão os termos destacados. Ele é frio e brutal em sua profissão e em seu entender sua beleza máscula, aliada a um direito natural de substituir, justificam plenamente seu modo de vida. Pessoal, o termo é esse, porém o que é que você precisa classificar sintaticamente? Frio e brutal, máscula e plenamente. Presta bem atenção, frio e brutal é predicativo do sujeito. Olha só, na descrição de bonitão, os termos destacados. Ele é frio e brutal. Quem? Ele. Não é o sujeito? Ou seja, o que se fala do sujeito é predicativo dele, tá bom? É como se fosse uma característica. Predicativo do sujeito é como se fosse uma característica do sujeito, tá bom? Então, frio e brutal, que são as primeiras expressões marcadas, é predicativo do sujeito. Depois, nós temos aqui máscula, é adjunto adnominal. Por quê, tia? Porque olha só, quem é máscula? É a beleza, tá bom? Ou seja, ele está qualificando uma qualidade, tá bom? E aí, adjunto adnominal, ele acompanha uma característica em si, tá bom? E por último, plenamente, adjunto adverbial. Por quê? Porque ele está junto de um advérbio, tá bom? Então, olha só, presta bem atenção nisso. Tia, qual é a diferença de sintaticamente para morfologicamente? Morfologicamente, você deveria dizer que frio e brutal é característica, adjetivo, não é? Que máscula também é adjetivo e plenamente é advérbio, tá bom? Então, morfologicamente, a morfologia analisa a palavrinha sozinha, destacada da expressão. Agora, sintaticamente não. Analisa a palavra na frase, no contexto, tá bom? Se ficaram com dúvidas, vamos tirar as dúvidas. Releia o trecho. Não, nesse negócio de milagres é preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. Qual é o sentido da palavra destacada? Embrulha. Se a gente engana, não é? Enrola. Vamos ver quais as palavras estão aqui? Prometer, empacotar, obedecer, quebrar, não, enganar. A última palavra da letra E, né? Então vamos para o próximo texto. O Alto da Compadecida, lá na página 17 e a resposta dele na página 18. As perguntas, não é? Qual é a função do trecho abaixo da peça
Alto da Compadecida. Gente, esse trecho aqui, a única função dele é apresentar para o público o tema que será abordado na peça. Vocês perceberam que ele dá uma prévia para o público do que vai acontecer? Então, a função dele é qual, tia? Apresentar ao público o tema que será abordado na peça, tá bom? E apresentar seus personagens. Coloque isso aí. Substitua as palavras destacadas sem comprometer o sentido da oração. Quais são as palavras destacadas? Catre e solécia, tá bom? Vamos lá. Sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de solécia. Sua alma é um pequeno leito, cheio de insensatez e astúcia. Catre, você troca por leito, tá bom? E solécia por insensatez, ou insensatez não, por astúcia, tá bom? Porque nos dizeres de João Grilo deve-se apelar à misericórdia e não à justiça. Porque pressupõe que o julgamento de todos seria condenado por serem pecadores. Já a misericórdia pressupõe o perdão. Como assim, tia? Por que ele prefere apelar para a misericórdia? Porque no julgamento geral das pessoas, ele deveria ser condenado. E no julgamento da misericórdia que ele propõe, ele seria absolvido, né? Por que o autor da peça decide se apresentar como um palhaço? Por quê? Porque acha muito ousado ao escrever. Porque acha-se muito ousado ao escrever uma peça que combate o mundanismo. Ele não se acha no direito de tocar nesse tema, mas o faz, mesmo sendo de seus defeitos. Mesmo sabendo de seus defeitos. Ou seja, pessoal, olha só. Por que ele decide se apresentar como um palhaço? Porque ele acha que seria muito ousado, muita empáfia da parte dele, né? Falar de um assunto, combater um assunto a qual ele também faz parte. Entendeu? Por quê? Porque segundo o que dá para perceber, ele deixa bem claro que todos nós temos enraizado nas nossas atitudes uma pincelada de coisas do mundo, não é? Do mundanismo que ele citou aqui, tá bom? Então vamos para o último texto agora. Texto 3. Esse texto é uma pequena peça teatral, ou seja, ao escrevê-lo, Max teve como objetivo a encenação, o que fica evidente quando analisamos a própria estrutura do texto, o que é cheio de falas, não é, pessoal? Pensando nisso, aponte 2 elementos estruturais que permitem identificar esse texto como uma peça teatral. Acabei de dar a resposta. Os diálogos e as rubricas. 2 coisas que você bate o olho e percebe, tá? Olha só, já no início, os 2 em quase uníssono, não é? Presta bem atenção, uníssono, tá bom? Tia leu errado, uníssono. Aqui você já percebe uma rubrica. Olha de baixo, a próxima frase. Homem, levantando os braços. Novamente outra rubrica, tá bom? Vamos lá para a próxima. As rubricas são orientações para os atores e o diretor encenarem a peça. Não são disponibilizadas ao espectador. Pensando nisso, responda as questões seguintes. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? Novamente, uma questão que a gente já respondeu, né? É o cenário. Basicamente é o cenário. Senão a gente não sabe onde se passa. Já pensou se eu for apresentar aqui para vocês uma peça da Bela e a Fera e aqui no fundo tiver como cenário, digamos, com uma loja do shopping? Sem lógica, não é? Entendeu? Como o cenário ele é extremamente importante nisso. Como os espectadores acompanham a história? Gente, eles acompanham pelos diálogos, tá? Ou seja, pela sequência das falas, tá bom? Pela lógica da apresentação. Pode colocar tudo isso aí que a tia falou.
Como os espectadores podem compreender qual é o papel de cada ator está representando? Calma que a tia leu errado. Como os espectadores podem compreender qual é o papel que cada ator está representando? O papel de cada ator, ele fica claro na própria atuação, tá bom? Na maneira dele falar, na maneira dele vestir, nas ações que ele tem, nos gestos, tá bom? Tudo isso fica evidente no papel dele. E às vezes, dentro da própria peça, outro ator acaba citando sobre o papel dessa pessoa, tá bom? Quantos e quais são os personagens do texto? Gente, são 3, não é? Ou seja, o assaltante e a vítima, tá bom? Como a vítima é chamada pelos assaltantes? Ela é chamada de cliente. Este termo é usual para esse contexto? De jeito nenhum, né, gente? Nenhum assaltante vai chegar para você, ô cliente, me dá aí sua carteira, por favor. Lógico que não. Qual foi a intenção do autor ao identificá-la dessa forma? Gente, ele fez isso para causar humor. Só para isso, tá bom? Vocês perceberam que essa letra B, como ela é grande, ela tem mais de uma pergunta, a tia foi respondendo uma por uma? O que acontece muitas das vezes na prova, no teste? Às vezes há mais de uma questão e você só responde uma e você ganha só a metade da nota. Por quê? Porque você acaba esquecendo. Então, o que você tem que fazer? Responde uma de cada vez, igual eu fiz aqui. Fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Você consegue imaginar quanto tempo levaria a encenação desse texto? Gente, pelo tamanho dele, você deduz o quê? Alguns minutos, não é? Então, basicamente é isso. Pois é, acabou o nosso capítulo 2, tá bom? Espero que tudo no caderno esteja bem legal, bem caprichado, bem bonito. E eu vou ficar esperando que vocês me entreguem, tá bom? Que a partir dessa semana eu vou buscar os cadernos de vocês, para poder já dar uma nota para que vocês não saiam prejudicados em momento nenhum. E como vocês sabem, a tia Camila vai avaliar o quê? A qualidade do que você escreve, o seu cuidado com o seu caderno, a criatividade no desenhar. Por exemplo, tia Camila não sabe desenhar uma casinha direito, mas eu tento, né? Então é isso que eu quero que vocês façam, que vocês tentem, que vocês tenham cuidado com o que vocês estão produzindo. Mostrem a capacidade que vocês têm no papel, combinado? Então, pessoal, até a próxima aula, até o nosso capítulo 3, com novidades, com novo conteúdo. E, quem sabe, né? No próximo capítulo a gente já não consiga estar dentro de sala de aula. É uma vontade tanto de vocês quanto minha, tá bom? Então, enquanto isso não acontece, vamos tocando isso por aí, tá bom? Pessoal, então, tchauzinho pra vocês. Tchau.